Ok, então, pessoal, beleza. Olha só, o que nós vamos estudar agora conjuntamente com o teorema trabalho-energia, é um importante teorema da mecânica também, que é chamado por teorema do impulso. A título de recordação, impulso é o produto da força pelo tempo e a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, requer também uma grande recordação e muita atenção. Lembrando que impulso e quantidade de movimento são grandezas físicas vetoriais, das quais então dependem de módulo, direção e sentido. O teorema do impulso diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que escreveremos dessa forma o teorema do impulso. Impulso, grandeza vetorial, igual, olha o nosso delta da variação, delta que variação da quantidade de movimento. Olha só, a gente poderia escrever isso também de uma forma muito legal, quer ver? Olha, se o impulso é dado por uma variação de quantidade de movimento, eu posso dizer então que o impulso vai ser o valor da quantidade de movimento final menos o valor da quantidade de movimento inicial. Mais uma vez, a recordação da questão vetorial dessas grandezas, tá bom? E aí a gente então pode escrever de uma maneira muito mais legal esse teorema do impulso. Quer ver? Do jeito que eu acabei de conversar com vocês, impulso é o produto da força pelo tempo. Nós vamos escrever dessa maneira aqui, não existe a necessidade não, tá? Mas se você escrever dessa maneira, você vai ver quantas grandezas físicas envolvidas em um único teorema. Por exemplo, nesse teorema você pode calcular o valor do módulo de uma força e sua direção e o seu sentido, o instante de tempo em que está ocorrendo o fenômeno. Quantidade de movimento final vai ser m velocidade final. A gente não pode colocar a massa final porque a massa é referente ao corpo, não vai variar, né? Massa vezes velocidade final, aí dá para calcular massa, dá para calcular velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Eu vou já te dar aquela atenção já reservada para esse sinalzinho negativo aqui. Dependendo se as velocidades tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, você vai manter esse sinal. Agora, se porventura a velocidade inicial tiver sentido oposto à velocidade final, é importante que você troque esse sinal aqui por positivo. Tá legal? Funcionaria dessa maneira, então. Vamos lá, olha só. Um corpo se move numa trajetória plana e retilínea, isento de atrito. Por ação de uma força, seja lá qual for, na mesma direção e no mesmo sentido. Se a força está atuando na mesma direção, no mesmo sentido do corpo, a tendência é aumentar a velocidade, observa o texto. Por ação de uma força na mesma direção e no mesmo sentido do movimento, um corpo de massa 2 kg, olha a massa lá do corpo, 2 kg, varia sua velocidade de 5 para 10, como a gente havia conversado. Força atuou na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, então a velocidade tende a aumentar. O objetivo é calcular o módulo do impulso, então ele quer saber o valor em módulo, o valor absoluto do impulso. Como não mencionou nem força nem tempo, vamos calcular o impulso também dessa forma. Então, olha lá, o impulso vai ser igual a, entenda que o produto F vezes T é impulso. Massa vezes a velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial. Então, ficamos com 2 vezes 10 menos, mantida a mesma direção e mesmo sentido, não vai haver, desculpa, a necessidade de trocar o sinal da velocidade inicial, tá bom? 2 vezes 10 menos 2 vezes 5, ok? Dessa maneira, o impulso obtido foi de 20 menos 10, resposta 10. A unidade de impulso é Newton vezes segundo, tá bom? Tranquilo? Atenção para a questão número 2. Um corpo cuja massa vale 40 kg deslocava-se para a direita sobre um plano liso, tá? Então tá o corpinho lá de massa 40 kg deslocando para a direita num plano liso segundo uma velocidade de 2 metros por segundo. Durante 10 segundos, uma força foi aplicada
na horizontal para a direita. Observou? Na horizontal para a direita. Então a força atuou na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade inicial. Não vamos mexer em nenhum sinalzinho dentro do teorema do impulso para a velocidade inicial, visto mantidas as mesmas características de direção e sentido da força em relação à velocidade. Então vamos lá, um corpo cuja massa vale 40, olha o teorema do impulso, deslocava-se para a direita com uma velocidade inicial de módulo 2. A força aplicada de módulo 20 Newton atuou sobre o corpo durante 10 segundos. Então observa que nesse caso da questão 2, vamos pegar o conceito de impulso direto e jogar ali dentro do teorema do impulso para resolver com mais rapidez. O objetivo é calcular a velocidade no instante de 10 segundos. Vamos então? Módulo da força, está aqui o teorema do impulso. Módulo da força vale 20 newton, então ó, 20 vezes. Bom, observa que a força atuou na mesma direção, no mesmo sentido, durante 10 segundos. Vai ser igual a, tranquilo? Vamos lá, o objetivo é calcular o valor da velocidade final, tendo a massa. Então aqui temos 40 vezes V menos, mantido o sinal, na mesma direção, no mesmo sentido, a mesma massa para uma velocidade de 2, 40 vezes 2. Tá legal? Funcionou? Teorema do impulso. Aqui vai ficar 200, aqui vai ficar 80, então temos 200 igual a 40V menos 80. Tá legal? Jogando 80 para cá vai ficar 200 mais 80, 40V vai ser igual a 280. Se 40V igual a 280, a velocidade atingida por esse corpo de massa, 40 kg, após 10 segundos de aplicação da força de módulo 20 Newton, vai ser igual a 7 metros por segundo. Outras análises, então, do teorema do impulso, dentro dessas questõezinhas aqui, é bom lembrar que, antes que comecemos a resolver a questão 3, se você tem gráfico força-tempo, lembrou? Gráfico força-tempo, a área da figura indica o impulso. Dada a dica, um carrinho de massa 4 kg, está em repouso. Opa, então beleza. Falou em repouso, você já sabe que nesta questão aqui, a velocidade inicial do corpo valerá 0 metros por segundo. Observa logo o teorema do impulso. Esse valor aqui a gente já vai jogar fora, tá bom? Beleza. Aqui nós temos o gráfico força-tempo. Você sabe que se tens um gráfico força-tempo, se você calcular a área, você vai estar calculando o impulso. Então, deixa eu dar uma adiantadinha aqui. A área em questão vai ser o impulso. A figura formada é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Observa o segmento da base de 0 para 6, 6. O segmento da altura 20. Nós temos, então, neste caso aqui, um impulso de 6 vezes 20, tudo bem? 6 vezes 20, valor da base, valor da altura, sobre 2. Aqui vamos ficar, então, 6 vezes 20 sobre 2. Vai dar, então, um impulso de 60 newton vezes segundos. Muito bem? Mas o que a questão está querendo saber? O valor da velocidade no instante t igual a 6. Observa o teorema do impulso por aqui, ó. Impulso, nós determinamos pela área da figura, nós já temos que esse impulso vale 60. O valor da massa nós temos, a velocidade inicial, esse termo zero. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. I, QI foi embora, e QF, M vezes V. Então, ficaríamos com 60 igual a massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Estou colocando o zero ali só para desencargo de consciência. A velocidade final atingida foi de 15 metros por segundo. Tá legal? Bacana. É o teorema do impulso associado aos gráficos FT, lembrando da área.
Cuidadinho agora com essa, porque uma bola de borracha desloca-se num plano horizontal sem atrito com uma velocidade de 8. Estou representando aqui, ó. Aqui está uma bolinha de borracha, ela vai colidir com uma parede, você vai ver ali com uma velocidade inicial de 8, isso antes. Mas olha o que aconteceu. A bola colidiu com uma determinada parede e retorna com uma velocidade de 5. Observou? Atingiu a parede com 8 e retornou com uma velocidade de 5. Observa as velocidades final e inicial com sentidos opostos, tá? Que a gente veio apregoando, falando sempre isso nos primeiros exercícios. A duração do choque foi de 1,3 vezes 10 a menos 2 segundos. A massa da bola vale 0,1. O objetivo é calcular o módulo da força. Então, vamos pegar na íntegra aqui o teorema do impulso. O objetivo é calcular a força F vezes tempo de colisão. 1,3 vezes 10 a menos 2. 1,3 vezes 10 a menos 2 igual a... Tudo bem? O valor da massa da bola, 0,1 vezes 8, então aqui vai ficar 0,1 vezes 8, menos agora o grande lance. O grande lance. Massa vezes a velocidade inicial. Vou tirar esse parênteses aqui para você ver melhor então, ó. Massa vezes 0,1, né? Massa 0,1 vezes, agora sim, a velocidade inicial, ela tem sentido oposto à velocidade final. Então, neste caso, temos a necessidade de atribuir um sinalzinho negativo aqui, olha, para a velocidade inicial. Tá legal? Então, ó, sinalzinho negativo aqui para a velocidade inicial. E agora sim a gente pode resolver tranquilamente o nosso teorema do impulso, tá bom? Então ficaria 1,3 vezes 10 a menos 2F, 0,1 vezes 8, menos com menos, mais, tá legal? Vou dar só uma caprichadinha aqui, ó. F vezes 1,3 vezes 10 a menos 2, aqui vai ficar 8 vezes 10 a menos 1, 0,1 é 10 elevado a menos 1, menos com menos, mais, tá? Mais 5 vezes 10 elevado a menos 1, a exemplo da primeira quantidade de movimento. Resolvendo tudo isso daqui, vou dar uma adiantada para vocês. A força aplicada é de 1 vezes 10 elevado a 2 newton. Então, não esqueça, observando sempre aquela questão do sinalzinho positivo ou negativo, ou trocando o sinal para negativo ou mexendo no teorema do impulso, naquele sinal ali, todas as vezes que a velocidade inicial e final tiverem sentidos opostos.